Olá, pessoal. Então, bem-vindos de volta a essa sériezinha aqui que eu tô fazendo sobre intervenções, né, para gerenciamento da ansiedade. E a gente já tá aqui na terceira sessão, tá? Eu deixei ali os outros vídeos com cada intervenção disponível, é só vocês voltarem ali para saber a sequência que a gente tem seguido, tá bom? Então, nessa sessão agora, a gente já retomou, né, na sessão passada, a importância dos pensamentos, quando a gente tá falando de ansiedade, dos pensamentos automáticos, né, dessas distorções aí que a gente tem sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre os outros, e que isso influencia, né, muitas vezes em como a gente se sente. A gente está construindo com eles essa relação, né, para que a criança ou adolescente ali, até o adulto, né, entenda que as emoções, elas são consequências aí, né, dos nossos pensamentos, né, da forma com que a gente pensa sobre as situações. Então, hoje a gente vai jogar um jogo que é o Pensamentos e Sentimentos, justamente para a gente, né, criar bem esse alicerce, essa base desse entendimento sobre a relação entre pensamento e sentimento, tá bom? Então, a gente vai contar para o paciente que hoje, com a atividade Pensamento e Sentimentos, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre como ela se sente em algumas situações. E essas situações, elas podem envolver aí exigência por autonomia, resolução de problemas, afastamento dos pais. Então, a gente vai também conseguir explorar ali de onde vem essa ansiedade, que geralmente a criança ela tem dificuldade de verbalizar, né? E a gente vai explorar um pouco quais situações são mais fáceis, quais situações são mais difíceis, em quais situações a ansiedade ou o medo, né, eles aparecem de maneira significativa, com que frequência e intensidade ele aparece, né, diante das situações, quais outras emoções também advêm, né, aí dessas situações. Então, quando a gente, por exemplo, a gente pode se deparar muitas vezes que a raiva ou a irritação, como tem aqui, ela aparece com frequência, né? Então, isso também é uma questão, às vezes, pra gente, né, sinalizar e pontuar. Então, o jogo Pensamento e Sentimentos é legal, tanto para explorar aí, né, essa relação entre pensamento e sentimentos, mas também pra gente poder explorar quais emoções elas aparecem ali com mais intensidade ou frequência em diferentes situações, né? Quais são as emoções aí mais difíceis dele se engajar em estratégias regulatórias. Então, como vocês podem imaginar, vem as cartinhas aqui com as emoções, tá? E sentimentos. Então, inicialmente, eu até peço para o participante separar ali, de um lado, as emoções que são agradáveis de sentir e de outro, as emoções que são mais desagradáveis de sentir, para facilitar um pouco a busca por essas emoções depois. Então, tem aqui irritação, alegria, insatisfação, ódio, tensão, aprovação, satisfação, solidão, raiva, ciúme. Então tem aqui diversas emoções pra gente poder aí explorar, tá? Mas também, por um outro lado, tem as cartinhas pensamentos, tá bom? Então a gente vai ter ali 2 tabuleiros. Quando eu penso, e aí a gente vai sortear uma cartinha, eu sinto, e aí ele vai explorar. E a gente vai dizer que é muito normal sentir mais de uma emoção em uma mesma situação. Então, ele pode colocar quantas emoções ele quiser, né? Quantas emoções ele acha que ele sente. Então, é importante vocês pedirem também para o participante se conectar com essa situação, né? Fantasiar na cabecinha dele, assim, que ele está pensando ou passando por essa situação. E aí, para que isso fique mais fácil ali de ser explorado, né? Ali dele se conectar com as emoções que vêm quando ele pensa nessas situações, tá bom? Então, as situações são como, por exemplo, quando eu penso em dormir sozinho no meu quarto, o que é que eu sinto? Né? Então, ele vai lá e busca as emoções. Dormir na casa de um colega, que alguém mentiu sobre mim, em ficar sozinho, na escola, que me excluem, que menti para os meus pais. Então, tem diversas situações que envolvem, como eu disse, questões que exigem autonomia e independência. Então, isso dá pra gente, né, conforme a gente for explorando mais situações, dá pra gente ver se essas são as situações que geram mais dificuldade para o paciente. Se são situações que envolvem conflito com outras pessoas, se são resoluções de problemas triviais do dia a dia, né? Então, isso vai ajudar a gente também a delimitar um pouco mais esses gatilhos, ou não diria o gatilho, o contexto, né? Para essas emoções desagradáveis, tá bom? E aí, então, ele vai selecionando, e aí a gente encerra essa atividade, mas guardem o pensamento e sentimentos, porque eu vou voltar ainda com ela, com estratégia de intervenção, tá bom? Então, na próxima vez que eu voltar aqui, vai ser a última dica que eu vou dar ali. Lógico que, às vezes, o programa, ele, né, deve abordar outras coisas, deve incluir outros materiais, mas eu tô dizendo aqui o que eu posso propor para vocês enquanto estratégia pro gerenciamento da ansiedade, tá bom? Então, me aguardem no próximo vídeo, que no próximo vídeo a dinâmica é bem legal.